Epá! Bem, hoje vamos dar a review do filme A Freira. The Nun ou A Freira é um filme dirigido por Corinne Hardy e escrito por Gary Doberman e James Wan. Só para dar um contexto, Ed e Lorraine Warren são investigadores de fenómenos paranormais e desvendam diversos casos famosos de atividades paranormais, como a Annabelle, por exemplo. Ed era o que entendia dos demónios, enquanto Lorraine era médium. O filme começa com Lorraine Warren, que é interpretada pela atriz Vera Farmiga, a contar ao marido Ed Warren, interpretado por o ator Patrick Wilson, que teve uma visão da morte de Ed. Esta parte inicial do filme é num futuro mais próximo do que a história principal, que começa em 1952 na Roménia, quando duas freiras vão até uma porta que diz "Deus acaba aqui", e uma delas entra e a outra fica a rezar à porta. A freira que entrou é atacada e dá-lhe a chave dessa porta e é arrastada. A freira que estava a rezar então foge até um cômodo e pega numa corda e enforca-se. Depois disto, o filme vai até à cidade do Vaticano, onde eles ficam a saber que uma freira tirou a própria vida, e é decidido que o padre Burke, interpretado pelo ator Damien Bichir, vai até essa abadia na Roménia, juntamente com a noviça Irene, interpretada pela atriz Thaisa Farmiga. Então, Irene encontra-se com o padre Burke e os dois vão até à casa do homem que encontrou a freira pendurada, Frenchie, interpretado pelo ator Jonas Blockett. Os três vão até à abadia e vão até a um depósito onde Frenchie deixou a freira que estava pendurada. E quando entrou, vê a freira sentada, mas jura que a deixou deitada. Ou seja, a freira supostamente mexeu-se sozinha. Então o padre vai até junto ao corpo e vê que ela tem uma chave na mão. E é a chave da tal porta. Depois, os três saem desse depósito e vão até um cemitério, em que todas as campas têm um sino. O padre explica que aquilo servia para saber se a pessoa, por algum motivo, estaria viva e, caso estivesse, tocava o sino. Eles então entram e encontram uma freira sentada e falam com ela, e explicam o porquê de estarem ali. A freira sugere que eles passem ali a noite para começarem as investigações. Já de noite, Frenchie decide dar um passeio sozinho pela floresta e vê uma freira com uma corda na mão. E acaba por ir até ao cemitério. Quando chega lá, vê a freira a enforcar-se em cima dele, depois cai em cima e tenta atacá-lo. De volta à abadia, a noviça e o padre estão a falar sobre um exorcismo que ele fez no passado. Entretanto, o padre já está a dormir e acorda com uma música e vai ver o que se passa, e aparece um miúdo que ele fez o exorcismo. O padre vai então atrás de um miúdo e vai parar ao cemitério e acaba por ser enterrado vivo. De volta à abadia outra vez, Irene está no quarto e acorda, e vai até a uma igreja. Nessa igreja tem um espelho e quando ela olha aparece o demónio da freira. E ela corre até ao cemitério e todos os sinos começam a tocar. Através das visões que Irene consegue ter, ela vê que o padre está enterrado e vai ajudá-lo. Enquanto ela acaba para o ajudar, o padre que está dentro do caixão é atacado, mas a noviça consegue chegar a tempo até ele. No dia seguinte, a noviça Irene vai até uma igreja onde está uma freira a rezar e então aparece outra irmã, a freira Ana, interpretada pela atriz Ingrid Bizu. Enquanto isto, o padre está a ler sobre maldições e encontra a Valak, que é a freira amaldiçoada, que já agora é interpretada pela atriz Bonnie Aarons. Voltando a Irene, esta está a falar com a irmã Ohana e a freira conta-lhe a história daquela abadia onde existia uma passagem para o inferno, mas a igreja conseguiu fechar essa passagem com o sangue de Jesus Cristo. Mas com as bombas da guerra que existiu, a passagem acabou por abrir. Em seguida, na sala onde está o padre a ler as coisas, a abadesa começa a dizer-lhe que a irmã Irene está perdida e então a freira morre. Depois disto, Irene está a dormir e acorda. Ao acordar, vê a freira do início do filme a enforcar-se, já que ela estava no quarto onde isso aconteceu. Depois a porta do quarto abre-se e Irene vai até à porta que diz "Deus acaba aqui" e aparece Valak. Irene é salva pela irmã Ana e vão as duas rezar. Irene já está na igreja a rezar e vê o corpo da Ana no chão. Enquanto isto acontece, o padre, que continua na mesma sala, começa a ser atacado e vai dar ao armazém onde tem o corpo da freira que se suicidou e é salvo por Frenchie. De volta de novo à noviça, entram várias freiras na igreja onde estava e começam todas a rezar. Enquanto a noviça Irene reza, começa a ser arranhada nas costas e quando os três se encontram, tudo acontece com Irene era uma ilusão. Ainda na igreja, os três vão ver o corpo que estava no chão e já não era o de Ana, era de outra freira qualquer. E essa freira espeta uma cruz no padre e ele faz um exorcismo. É essa freira. Depois disto, Irene percebe-se que o suicídio que aconteceu naquela abadia não foi um suicídio, mas sim um sacrifício. E então percebem que têm que ficar para selar a entrada. Eles então vão até uma sala e conseguem descobrir onde está o sangue de Jesus Cristo e vão até à porta onde diz "Deus acaba aqui" e entram. Irene, que está sozinha, encontra então o sítio onde está a passagem. Frenchie, que também acaba por ficar sozinho, encontra Irene, que estava possuída pela freira, e salva, mas a freira acaba por possuí-lo. Depois de Irene ser empurrada para uma sala com água, aparece o padre, e a freira começa a surgir de água, tipo Aquaman, e Irene é atacada por ela. O padre então tenta salvar Irene, que está a ser afogada, mas não consegue. Mas como a noviça é esperta, enquanto está debaixo de água, põe o sangue de Jesus Cristo na boca, finge-se morta e dá o pote que tinha o sangue à Valak. Depois de Valak perceber que Irene estava morta, puxa-a para cima e vê que o pote não tem nada.
e Irene então cospe-lhe sangue na cara. Então a freira começa a destruir-se e a passagem acaba por ser selada. Entretanto aparece Frenchie que consegue salvar Irene de realmente se afogar. Então os três vão embora e mostram uma cruz ao contrário, gravada no pescoço de Frenchie. Ou seja, ele ficou mesmo amaldiçoado. O filme acaba com Ed e Lorraine, 20 anos depois disto acontecer, a mostrar um caso que eles fizeram. Nesse caso era o de Maurice, mas que os amigos chamavam de Frenchie. Portanto, este filme, para mim, é um dos favoritos da vida, não tem como errar. Não tem nada de mau, o filme, para mim, é ótimo do início ao fim. Na minha opinião, eu acho que achei um filme um pouco secante e não tão assustador como estava à espera. Porém, a sua história é muito interessante e incrível, como tudo se interliga entre todos os filmes de várias sagas que eles têm. Epá, Yeah.